Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um assunto super polêmico. E a pergunta que não quer calar: por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Quantas pessoas entraram e quais foram elas? Qual foi o pecado de Moisés que ele cometeu que o impediu de entrar em Canaã, na Terra Prometida? A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34, no versículo 1 ao 4, que Moisés viu a terra prometida do alto do Monte Nebo, porém não entrou nela. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, Dan, Naphtali, Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e as demais terras vizinhas também. Porém, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Mas, afinal de contas, se Deus havia prometido que daria essa terra aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, então por que ele não permitiu que Moisés entrasse nessa terra? Uma outra coisa que precisa ser esclarecido é que a Bíblia diz que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E o resto do povo que foi liberto da escravidão do Egito? O que aconteceu com eles? Porventura todos morreram no deserto? Você quer saber a resposta para essas perguntas? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Muito bem. Antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero pedir para você que deixe aquele joinha esperto, se inscreve no canal e ative o sininho. E se você quer ajudar a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo, porque através da internet nós podemos chegar em todas as nações do planeta, em todas as nações do mundo. Então, antes de esclarecer os prováveis motivos pelos quais Moisés não entrou na Terra Prometida, é importante saber que o que aconteceu com o restante daquele povo que ele acabou tirando ali do Egito. A maioria dos cristãos sabe que somente Josué e Caleb entraram em Canaã, na Terra Prometida. Entretanto, não foram só os dois que tiveram êxito. Olha só o que o próprio Deus diz em Números capítulo 32, versículo 11 até o 12. Acompanhe comigo. Ele disse assim: certamente os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi em juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porque não me seguiram de coração íntegro, de coração puro, exceto Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, porque perseveraram em seguir-me. Se você prestou bastante atenção, não foram somente duas pessoas que entraram lá, como a maioria dos cristãos achava que fosse. Então, todas as crianças, adolescentes e jovens abaixo de 20 anos também entraram na Terra Prometida. Portanto, Josué e Caleb foram as únicas exceções acima de 20 anos, ok? Entenderam? Agora vamos falar de Moisés, que é o assunto propriamente dito. Existem várias hipóteses a respeito do motivo pelo qual Moisés não entrou na Terra Prometida. E eu quero destacar os principais motivos e tecer alguns comentários com base bíblica. Porque um texto fora de contexto, ele vira um pretexto para que as pessoas falem aquilo que eles acham que é o achismo. E o primeiro texto que eu quero destacar está lá em Êxodo capítulo 32, que diz que após Moisés receber as placas dos 10 mandamentos, ele desceu do Monte Sinai e se deparou com o seu povo adorando um bezerro de ouro. Moisés então ficou furioso, ficou irado e quebrou as placas dos 10 mandamentos. Essa atitude, ela mostra que a sua ira se acendeu contra o povo de Israel. No entretanto, ele não deveria ter quebrado essas placas da lei, porque Deus não havia lhe ordenado que ele fizesse, que ele tomasse tal atitude. Então, e o segundo texto que eu quero destacar está lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32 também, que diz assim: ele diz que Moisés
ficou tão indignado com o povo que havia feito aquele bezerro de ouro, que ele acabou quebrando as placas dos 10 mandamentos. Então ele subiu ao monte para interceder por aquele povo. Mas acontece que Moisés teve uma atitude arrogante diante de Deus, dizendo a seguinte frase no versículo 32. Presta bem atenção. Mas agora eu te rogo, perdoa o pecado do povo, senão risca o meu nome do livro da vida. Você reparou o que ele pediu para Deus? Ele pediu para Deus riscar o nome dele do livro da vida. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente pede para Deus. Temos que pensar bem antes de abrir a boca diante de Deus. Quanta arrogância de Moisés, por mais que ele fosse escolhido por Deus para libertar o povo do domínio ali dos egípcios, isso não justificava aquela ousadia que ele teve diante de Deus. Mas Deus, vendo que Moisés estava indignado com o povo, se sentindo culpado, ele não fez o que Moisés pediu, e sim o que tinha que ser feito. Lá no versículo 34, Deus diz a Moisés: agora vá, guie o meu povo ao lugar que lhe falei. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Olha só o que Deus fala, pecado deles. E o Senhor então feriu o povo com uma praga. O terceiro texto que quero destacar está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8, que diz que quando Moisés feriu a rocha 2 vezes com seu cajado. Porém, Deus não mandou ele ferir a rocha, mas disse assim: falai à rocha. Mas Moisés desobedeceu, ferindo a rocha 2 vezes com a sua vara, seu cajado, bordão, enfim. Deus falou uma coisa, mas Moisés fez outra. Esse que foi o detalhe. Com essa atitude, Moisés trouxe a glória do milagre para ele e não para Deus. O que Deus fala é para ser cumprido. A Moisés foi dado o privilégio de contemplar a terra antes de morrer. Ele viu tudo, mas não pôde entrar. Ele chegou perto, mas não desfrutou de nenhuma daquelas riquezas, nenhum daqueles privilégios. Com isso, entendemos que temos que perseverar até o fim, pois muitos líderes religiosos que têm intimidade com Deus, quando eles veem que os seus ministérios estão começando a crescer, estão atraindo multidões, eles passam a tomar decisões baseadas em seus conhecimentos e experiências pessoais e param de ouvir a Deus. Mas muitas pessoas dizem que Deus foi muito cruel com Moisés, que decidiu toda a sua vida, dedicou toda a sua vida fazendo a vontade de Deus. Mas isso não é verdade, porque Deus, em sua infinita sabedoria, ele sabia que se Moisés entrasse na terra prometida, o povo iria venerá-lo como se fosse um Deus. Mas Deus, ele tinha planos muito superiores e melhores para ele. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34, versículo 6, que Moisés foi sepultado em Moabe, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo e nem o seu corpo. Lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, diz que o arcanjo Miguel disputou com o diabo o corpo de Moisés, provavelmente para levá-lo ao céu. Tá entendendo? Então, baseado nesses textos e versículos, concluímos que não foi porque ele quebrou as placas dos 10 mandamentos que ele não entrou em Canaã, que ele não entrou na terra prometida. Não foi porque ele pediu para Deus riscar o seu nome do livro da vida, e muito menos porque ele feriu a rocha. Ele não entrou na terra prometida por 2 motivos. Porque se ele tivesse entrado, ele seria venerado e idolatrado como se fosse um Deus, devido a tantos os milagres que ele realizou. E porque Deus tinha planos muito melhores para ele no céu. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família, e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.